a música no Brasil, ela foi feita dentro dessa anarquia lançada, uma anarquia epistemológica. É assim que eu vejo, né? Então era isso que eu queria perguntar. Se era uma Mas coisa eu não sei bem, porque mas... eu estou distanciado da USP já faz bastante tempo, né? Eu me aposentei. Quando saí de lá ainda estava mais ou menos nesse pé, né? Agora não sei o que ia acontecer lá. O mundo vai cambiando, né? Meu colega Flávio aqui está protestando, vocês estão falando muito de música. Eu acho que existem aspectos humanos, para não cair no tecnicismo, nem no academicismo, que deveriam ser relembrados. O Lourenço disse que o Gilberto não tinha peias ideológicas, e isso aqui, até a conversa do Vili tem a ver com muitas histórias. A média de vida de um brasileiro hoje é 70. O Gilberto se tornou um professor da USP aos 50 anos. Quer dizer, 50 anos de 1965, já era média de idade média. Já, enfim, hoje em dia com 23 anos já é doutor, já, enfim. Então ele só começou a se dedicar à música de maneira... O Festival de Música Nova, vamos fazer as contas. Ele vai fazer 90, o festival tem 50 anos. Ele só criou o Festival Música Nova com 40 anos. Um escritor não começa a ser escritor no momento em que ele lança o seu primeiro livro. O Gilberto desde sempre foi músico, mas o que caracteriza ele é uma rebeldia serena, uma heterodoxia. Muito bem, por quê? Porque ele foi ligado ao Partido Comunista. O Lima Duarte deu uma entrevista fantástica à Bianca Ramonet, da Querida Amiga, e disse qual foi o momento mais marcante que o moldou. E eu me lembrei do Gilberto, foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo sobre a geração do Gilberto Mendes. Os anos 30, o comunismo, o nazismo. Gilberto se torna comunista. Ao ser comunista em 1940, 50, como ele era em 40, 50, bancário. Quer dizer, o Gilberto tornou-se músico de maneira mais contundente e reconhecida, quando hoje todo mundo tem pressa de ser reconhecido, aos 40 anos. Era bancário, como ele sempre diz, não, eu era um bancário, e era mesmo, se aposentou pela Caixa Econômica, muito bem. Então ele sempre teve essa hibridez, não é? Mas sempre dedicado à música. Então esses aspectos humanos eu acho que devem ser revelados. Por exemplo, para um membro do Partido Comunista como Gilberto, ler o Estado de São Paulo, ler o jornal Estado de São Paulo, era um hábito burguês. Era ou não era? Agora imagine ser membro do Partido Comunista e ter paixão, por exemplo, o filme preferido dele dos anos 50, do Billy Wilder, com a Audrey Hepburn, o Sabrina. Nem pensável um comunista. Sabrina é altamente burguês para um comunista careta e uma figura charopesca como o Vili Correia de Oliveira. Até hoje, quem já viu a entrevista do Vili no Abujamra vê que esse homem não está fora de época. O problema dele é psicológico, não é musicológico, nem acadêmico. Muito bem, então o Gilberto teve sempre esse pêndulo, essa liberdade. O Gilberto, há 40 anos atrás, aos 50, falou em Rilke para o Augusto de Campos, e isso não é gossip, é fato? Não, a Rilke aqui não entra. Imagina, para os concretistas é um poeta que está fora dos nossos padrões de vanguarda. Hoje o Augusto traduz o Rilke. Quer dizer, o Gilberto sempre teve essa liberdade contra as peias e a hipocrisia, tanto do Partido Comunista no campo ideológico político, quanto nas vanguardas. E é fato. Ele falou em Rilke para o Augusto, e o Augusto continua o mesmo, é o Vili da literatura, só com uma figura ainda mais tratável. Muito bem, o Gilberto... Um parênteses, não é que eu falei, um artigo que eu escrevi para a revista Invenção, eu citei o Rilke e eles censuraram, tiraram. E hoje, aí eu reclamei. E hoje ele é tradutor. Então, o que eu quero louvar, o aspecto humano do Gilberto é essa liberdade de qualquer peia, prisão ideológica. Então ele foi um transgressor de maneira serena, doce, heterodoxa. Ele nunca foi um ortodoxo. Que eu digo, ler o Estado de São Paulo para um comunista, outra figura de Santos para o mundo, Mário Gruber, da mesma geração, colega de infância, de juventude, também comunista, criador do Clube de Arte, do Clube de Cinema de Santos, o Mário Gruber, enfim, Clube de Gravura. O Partido Comunista foi importantíssimo, os anos 30, os anos 40, 50, o Clube de Arte, enfim, o Mário Gruber é o maior artista plástico do Brasil, na minha concepção, no sentido amplo da palavra.
santista, colega do Gilberto, mesma geração, bom, muito bem. E com essa liberdade às peias, inclusive universitárias. Ele só se tornou universitário numa idade que hoje um rapaz de 30 anos tem mentalidade de adolescente, ainda tem uma adolescência espichada. Um homem de 50 anos tornar-se um professor universitário, como ele se tornou só com um curso de contador, é um subversivo, quer dizer, ele se reinventou a vida inteira. Esse aspecto humano é que é importante. Aliás, todos são importantes, mas não é? Mas ele nunca também se tornou um universitário. Às vezes ele chama a atenção dos deleuzianos, os acadêmicos que citam Deleuze a exaustão, inclusive escritores, que é uma figura fantástica, mas a questão norte-americana, não é? Muitos comunistas, e ele... Estou falando de uma pessoa que vai fazer 90 anos, é um contexto completamente diferente, até para a música. O Partido Comunista era quase como uma seita pentecostal. Ele impunha padrões comportamentais rigidíssimos. O Gilberto se opôs ao nacionalismo do Camargo Guarnieri, mas não se rendeu ao Partido Comunista. Enfim, foram bonecas russas, é um homem que se reinventou. Isso que eu acho fascinante e que estimula muito, porque ele foi um pós-moderno, ou um transmoderno avant la lettre, quer dizer, o Rolian. Tudo isso, o que a Heloísa mostrou, eu já passei por telefone para ele, está tudo no YouTube. Hoje em dia a internet, o mundo, esse paradoxo que a gente vive num mundo idiotizado. A juventude tem acesso a tudo que o Gilberto Mendes viveu nos anos 30 e 40. Eu ponho esse Delicious o dia inteiro no meu Facebook. Muito bem. A juventude, o Pergolese, outro dia eu queria pesquisar, Pergolese, morreu com 26 anos. Pergolese, obra, está lá tudo no YouTube, tudo na internet. E o mundo está cada vez mais idiotizado. Quer dizer, enfim, mas como ele diz no livro dele, a idade que mais o fascina, a época, é a idade média. Não pode haver queixa, não há mais queixa. Ele nunca se queixou, nunca vi ele se queixar de ter um pouco público, o Festival de Música Nova alcançar pouco público. Essa arte, como ele sempre cita, dos lobos da estepe, dos raros, né? Só para os loucos, só para os raros, do Hermann Hesse. Vocês acham que quem lê a poesia do Augusto, quem vai ler o Augusto daqui a 10 anos? O pessoal está lendo o Fabrício Capinejar, que é um poeta de quinta, lê a Adélia Prado. Agora existe amargura nisso? Não. Nós não vamos voltar a uma idade média high-tech, como ele revela nos livros dele, quer dizer, arte para os poucos, para os loucos, para os raros. Então o que deve ser, o que eu proponho discutir, sendo já finalizando, é discutir questões humanísticas, humanas, do próprio caráter dele, que extrapolam o Gilberto e estimulam figuras que não se prendem a ortodoxias, não é? Até o futebol que ele gosta, eu não gosto, mas até a música sertaneja ele faz algumas referências elogiosas ao timbre e à voz de alguns cantores. Então, algo que eu admiro no Gilberto é que ele não se prendeu de forma alguma à ortodoxia. Ele sempre me chama a atenção sobre um grande escritor brasileiro, e que a universidade não estuda, não se rende, que é o Jorge Amado. Ele vai fazer 100 anos o ano que vem. O Gilberto tem grande admiração pelo Jorge Amado, mas por ortodoxia acadêmica, o Jorge Amado, porque é popular, em termos, não entra na universidade brasileira. E o Jorge Amado, aí fazendo o link, tudo é link na vida, né? O Jorge Amado escreveu um livro de 3 tomos sobre a cidade que mais agitava nos anos 30 e os anos 40, que eram os anos quando ele tinha 18, 20, 25 anos. Os Subterrâneos da Liberdade. 3 volumes sobre a cidade de Santos. Jorge Amado. Enfim, então esse é o universo de Gilberto Mendes. É outro contexto, né? É um homem que só entrou na universidade aos 50 anos. Ele foi se reinventando. Isso é fantástico, né? Isso deve ser, os aspectos humanos eu acho que devem ser mais aproveitados. Bom, eu acho que você está fantasiando isso, é uma coisa que não existe. O Gilberto tem uma mensagem acadêmica absolutamente enraizada dentro das novas gerações, reproduzida. Ele é uma figura que distribui um pensamento. O Vili não é uma pessoa tão esquizofrênica como pensam, ele é uma pessoa extremamente coerente com aquilo que ele planteava desde a década de 60. Ele faz um happening público dele, que também é coerente com uma mensagem que ele disse intelectualmente, ou seja, eles criaram sim uma perspectiva de lidar com o conhecimento musical a partir do signo do novo. E aí criaram um happening também em cima disso, que formou intelectualmente gerações e gerações. Se você hoje pegar as pessoas que estão, enfim, dentro do comando da música brasileira, como doutores dentro de instituições de fomentos culturais,
todos eles vão ter um forte impacto dessa geração de compositores ligados ao grupo de 63. E se não é essa, é a de 52, com o Kohreuter. Ou seja, existe sim um projeto que foi vencedor. E não é um projeto simplesmente não era ortodoxo, era absolutamente ortodoxo. Quando o Rogério Duprat fala que não existe mais composição, para onde ele vai? Ele vai para a música popular, porque aí ele achava que teria um impacto, o signo do novo, a crença na remodelação intelectual, ele tinha certeza que teria um impacto quando tivesse inserido dentro da música popular. O próprio Gilberto nunca abandonou a música dele dentro dessa perspectiva de grande pensamento musical como um elemento de elevação crítica. Então, ou seja, nós estamos fantasiando em cima dessa ortodoxia, essa liberdade, que não existe. Eles foram sim para a universidade, eles foram para os meios de comunicação, eles criaram sim um fator de impacto que é determinante hoje para o nosso modelo de encarar a música dentro do Brasil. Bom, talvez a gente possa retomar, mas eu queria um pouco abrir a conversa, se tem outras intervenções. Eu tenho uma. Será que a Alessandra ajuda para... Só completando o exemplo do Flávio. Realmente, todo mundo fazer perguntas, senão fica muito entre nós aqui, né? O anjo esquerdo da história, texto do Haroldo de Campos, Harold de Campos. coral, e termina com... Gilberto, saindo um pouco da música, sem sair da música, queria te perguntar sobre a literatura, né? Que livros e autores foram importantes para você? E como anda o teu romance aí que você está escrevendo? O Homem da Prata também era escritor, quem sabe disso. Você vê a cor. Mas você está escrevendo um romance, né? Como é que está o seu romance? Que livros foram importantes para você? E como anda o seu romance? Você estava escrevendo com Radiano. Bom, escritor preferido é aquele que todo mundo gosta, é Dostoiévski, Tolstói. Todo mundo gosta, né? Ninguém gosta? Todo mundo do Paulo Coelho gosta disso. Você é um otimista patológico. Bom, tem esses clássicos. Depois eu peguei os anos, final dos anos 30, aqui no Brasil surgiu a livraria do Globo, que se lançou uma chamada Coleção Nobel. Eu ouvi falar nela, né? A Coleção Nobel lançou o que o Brasil desconhecia, os ingleses, principalmente os ingleses, Aldous Huxley, Somerset Maugham, Joseph Conrad. Traduzido pelo Drummond. Todos traduzidos por gente muito fina, né? O John Galsworth, Lourdes Cura, até o Miguel Silveira aqui de Santos que traduziu esse livro. E eu peguei muito essa literatura. Eu até diria que eu sou fraco na literatura francesa, que é também muito importante, né? Balzac, Victor Hugo, eu li pouco essas livros, mas eu li muitos ingleses, a Catherine Mansfield, né? Gostava muito dela. Aldous Huxley, aqueles dois livros, Contrapontos, Senhoras em Gaza. Hein? Chesterton, gostava muito de Chesterton. Há pouco tempo eu achei O Homem Eterno, o mais recente, um livro que me mexeu muito comigo, né? Eu fui, então, é uma coisa meio eclética, não define muito bem. Num certo momento, a minha falha é mais com a literatura francesa até. E se Li Yutang, a importância de viver? Bom, Li Yutang é outro problema, porque aí eu tive uma crise existencial, essa todo mundo tem aos 20 anos, né? Me perguntei, o que é isso? O que eu faço aqui? Esse mistério do mundo. E eu que não era religioso, comecei a ficar um pouco na época. Aí eu li Pascal, li um monte de gente ligada mais à religião, André Beauvoir, Arte de Viver. E um dia caiu e eu sofri muito naquela época com esse problema, né? E foi um momento até que eu tinha me decidido de estudar música, eu estava com 20 anos e não estudava direito, ficava pensando no mistério disso tudo aí, o que estão fazendo aqui, conversando, o que é isso? E aí eu li um chinês, eles lançaram um livro de um tal de Lin Yutang, que foi muito popular na época, né? Acho que fizeram até filme, ele era romancista, também escreveu Uma Folha na Tempestade, que foi muito lido esse livro. Mas a importância de viver é um livro sobre a vida, né? Sobre a importância de viver. Ele pega um capítulo inteiro explicando a curtição de fumar um cigarro, ver as rodelinhas da fumaça que se solta, coisa assim. Então ele me tirou todas aquelas coisas da cabeça. Eu diria que ele me salvou até. Lin Yutang. E ele descobriu esse livro, leu agora e disse que é muito bom. Eu nem sei se é bom ou ruim, me fez bem o livro, né?
E, então eu fui em frente, né? Agora a grande paixão minha literária é o Eça de Queiroz, na nossa língua, né? É a minha grande paixão na língua portuguesa, esse extraordinário escritor que a gente tem, não devidamente reconhecido, acho. O Villa-Lobos, ninguém entendeu ainda o quanto o Villa-Lobos é bom. Ninguém entendeu, principalmente no Brasil, né? E também, quem mais? Os russos, né? Evidentemente os russos, né? O Dostoiévski, eu li tudo do Dostoiévski, do Tolstói, Tchekov, eu tenho uma paixão pelo Tchekov. É um escritor que escreve sem fazer literatura, os outros fazem um pouco, né? Todo mundo faz um pouco de literatura, os caras, né? Quer fazer a frase bonitinha e tal. O Tchekov não faz isso aí. É um mistério que ele faz. É um escritor extraordinário, o Tchekov. Eu gosto desses caras. E uma vez eu li um livro que talvez até não tenha uma grande importância, mas que me emocionou muito. Foi o livro mais emocionante da minha vida. Um livro que foi até um best-seller, né? O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Esse livro até hoje me apaixona, né? Eu não sei que mistério tem aquela força. Talvez até seja um livro banal, não sei. Você gostou? Não, eu só li desse. Se você não leu logo esse, leia. Leia que o livro é extraordinário. A mim, pelo menos, ele me arrasta, tem uma força. O primeiro livro de adulto que eu li, quando eu saí do suplemento juvenil, né, dos quadrinhos. Não foi o primeiro livro. Curiosamente, o Monteiro Lobato foi um grande escritor brasileiro de história infantil. Ele criou na minha geração uma coleção extraordinária chamada Terra Marear. Famosa essa coleção, Terra Marear, dos anos 30, assim, né? E imagine quem você lia na coleção Terra Marear. Robert Louis Stevenson. Ele é um escritor que é a paixão do Borges, né? Você lia Kipling. Todas aquelas histórias do Kipling, os meninos, Mowgli, o menino lobo e outras. O Monteiro Lobato pôs isso para adolescente, pôs isso como histórias de aventuras que eram, na verdade. Tinha outro lado literário, né? Todo o Mark Twain está ali. Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Tudo isso. Também lia, né? A gente também na Itália lia como na Itália também. Mas o Monteiro Lobato introduziu isso no Brasil. No Brasil, eu peguei uma literatura excelente, juvenil, uma literatura que na verdade não era juvenil. O Mark Twain é considerado um dos maiores escritores americanos, né? Da língua inglesa. Não é um escritor, é a sua história de criança, é um moleque, o Tom Sawyer, o Huckleberry Finn. Mas o estilo dele, a maneira de escrever, é pra gente grande, né? Mas o adolescente lê também. Eu me formei lendo o que havia de melhor. Kipling, maravilha da Kipling, né? E fora o Tarzan, o Edgar Rice Burroughs, né? Todo o Tarzan saiu ali, né? Então essa foi a minha primeira leva, quando eu larguei os quadrinhos, né? Tinha um suplemento do jornal Globo do Rio, que circulava no Brasil todo, suplemento juvenil, que tinha o Mandrake, a Flash Gordon, tinha tudo isso desenhado pelo Alex Raymond, que foi um dos maiores desenhistas americanos. Eu li tudo isso. O primeiro livro de adulto que eu li foi um primo meu, não sei se ele fez isso de sacanagem, foi um livro do Aloysio Azevedo, O Cortiço. Fiquei muito impressionado. Não era um livro realmente para a minha idade. E a carta do Ribeiro Santista. Não, isso não nessa época. Mas eu li isso, ele me dava me deu o Crime do Padre Amaro, eu tinha 14 anos, eu li o Padre Amaro com 14 anos. Não era um livro para a minha idade, mas eu li e entendi, gostava. Aí peguei a paixão pelo Eça de Queiroz, que é um escritor simplesmente extraordinário. Você que é italiano já leu ele? Ele é maravilhoso, o maior escritor português. E naquela época até havia dois clubes, né? A turma do Machado, a turma do Machado de Assis e a do Eça de Queiroz. Né? Eu era a turma do Eça de Queiroz, e aí porque todo mundo tinha feito essa divisão, e botaram o Machado de outro lado, e
sem ler o Machado, eu impliquei com ele. Eu custei muito para ler o Machado, para ler mais tarde. Mas, realmente, é outro cara extraordinário, sem dúvida nenhuma. Né? E o seu romance, queria saber o romance, Mariel? Bom, o meu romance, eu escrevo muito para jornal, para revistas e tal. Então, eu acho que eu sei escrever um pouquinho. Meu último livro foi até indicado para esse prêmio Jatobá. Jabuti. Eu tenho vergonha, é que eu estou escrevendo uma love story, uma história de amor. A história de um outro compositor que eu poderia ter sido diferente. Estou escrevendo, às vezes eu pego lá, se eu ver a página. E os poetas? Se eu viver mais alguns anos, eu acho que eu termino o livro. Mas será uma novela, assim, de umas 80 páginas, não é um romance, não tenho fôlego para escrever um romance, porque eu sou solicitado muito pela música, né? Eu conheço todos os músicos do Brasil, todos me pedem música, assim, na amizade, né? Fora comissionamento. Lá. No ano passado eu fiz essa que estreou no Rio, Os Meninos da Vila, lá trabalho para fazer uma música, né? Quem é músico sabe. Então, mas eu estou sempre escrevendo, né? Tem uma coluna no Estadão agora, há uns 2 anos, né? Tem que escrever um artigo por mês. É só um por mês, mas eu faço outras coisas. Eu recebo muita gente em casa, né? Muitos estudantes, só semana sobre 3. E jornalistas. Mais perguntas?